Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 7, 8 e 9 de 1 Crônicas. Tem vários temas que estão nesses capítulos, que você vai notar que há uma certa ênfase de quem editou, de quem escreveu. No caso, a gente acha que é o sacerdote escriba Esdras. Estão no meio dessas genealogias, mas também se percebe até nos dois livros de crônicas. Aliás, talvez o leitor não saiba, mas esses dois livros de crônicas no hebraico era um livro só. Foi separado nas nossas Bíblias, mas é um livro só no hebraico e nos livros antigos, manuscritos antigos. E um dos temas desse, ele gosta de falar sobre homens valentes. Você vai perceber que ele fala várias vezes ele fala assim que eram homens valentes, tantos homens valentes. É um negócio assim impressionante. Ele gosta de falar sobre homens valentes no meio das genealogias aí. E outra coisa, por exemplo, só um exemplo disso, o capítulo 7, versículo 40, ele diz: todos esses foram filhos de Azer, chefe das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes. Então ele usa muito isso. Capítulo 8, versículo 40, os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes, flecheiros destros. Então assim, o autor, eu creio que é Esdras, ele gosta de falar sobre homens valentes. Esse é um tema. E o outro tema, ele fala sobre chefes de casas paternas. Ele usa esse termo repetidas vezes. Essa frase você vai ver, nesses 3 capítulos, você vai ver demais e em outros lugares no livro também, das crônicas. Você vai ver várias vezes. Chefes das casas paternas. E aí nós vamos para a resposta da pergunta que nós fizemos no outro vídeo. Que ligação tem entre família e exército? Hoje em dia a gente não tem ligação nenhuma de família e exército. Exército é o contrário de família. Família é um pai, uma mãe e os filhos, um lugar acolhedor, um lugar de refrigério, um lugar de nutrição, um lugar de criar os filhos e amor e carinho e todas essas coisas. É coisa de família. Romance, né? E exército não. Exército é questão de comando, cadeia de comando, ordem, obediência, disciplina, dureza, todas essas coisas. Então, para nós, exército e família não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia não tem esses dois termos divorciados. Lembra comigo, Israel era uma nação de escravos por 400 anos. 430 anos. É quase desde a época do Brasil, hoje até quando Pedro Álvares Cabral descobriu um pouquinho menos, né? É muitos anos. Era só escravo, não tinha vida. Os filhos homens deles eram mortos pelo faraó. Que coisa terrível. E quando eles saíram do Egito, você pode ir lá em Êxodo, fala que eles saíram segundo as suas famílias, celebraram a Páscoa, né, com aquele cordeiro e tudo por família, e saíram segundo os seus exércitos, segundo as suas famílias. E quando Deus ordenou para Moisés organizar as tribos ao redor do tabernáculo, era tudo por família. Quem mandava, quem era o tenente, quem era o capitão, era o avô, o pai, o tio. E até hoje, isso aí é muito importante. Em Israel, eles se sentem, não tem essa ligação tão forte de família com o exército em Israel hoje. Mas, ao mesmo tempo, eles têm esse senso de que estão defendendo a sua pátria, seus parentes, suas famílias. Imagina naquelas guerras, daquelas épocas, com espada, com lança, com coisa que tinha, ele estava na frente e atrás dele tinha a família dele. Então ele não só tinha o incentivo da disciplina do exército, mas ele tinha também que proteger sua família, sua casa, seus irmãos, seus primos, seus sobrinhos. Então a família e exército para Deus são muito ligados. E esses dois temas estão aqui por Esdras, por inspiração de Deus. Ele diz que eram homens valentes, chefes das suas casas paternas. Deus precisa de homens que assumem a sua posição diante de Deus e vão proteger a sua família. Isso nós precisamos entender que para Deus, exército e família são conceitos bem ligados um com o outro. Alguns detalhes que você pode ver aqui nesses capítulos. No capítulo 8, de 33 a 40, você vai perceber que os filhos de Jonatas, que era o filho de Saul, que morreu com o pai dele, o filho dele era Mefibosete, e o Mefibosete tinha um filho, aqui não chama Mefibosete, chama Meribaal, mas é a mesma pessoa. O filho dele era Mica. E você vai descendo, você vai vendo que os netos de Jonatas eram valentes, homens de guerra, valentes da tribo de Benjamim. Muito interessante notar isso. Outra coisa, menciona Finéias no capítulo 9, versículo 20,
Só menciona ele rapidamente, assim, no meio dos que trabalhavam, dos levitas, e diz só uma frase: Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Essa frase, o Senhor era com ele, é um tema na Bíblia toda. Se o Senhor é com uma pessoa, pode saber que ela vai ser diferenciada. E, inclusive, nas genealogias, quando cita o nome dele, vai falar que o Senhor era com ele. Que coisa preciosa. Outro detalhe que você vai notar no versículo 33 de 1 Crônicas 9, que os cantores, Davi colocou cantores, não tinha esses cantores na época de Moisés, mas Davi estabeleceu cantores e músicos diante de Deus sempre. Eles eram isentos de outros serviços. Os músicos todos que estão me ouvindo vão gostar disso, né? Você vai se dedicar só à música, só a compor canções, só a tocar para Deus. Ele diz aqui que os cantores levitas eram isentos de outros trabalhos, porque eles ministravam a Deus dia e noite. Eles não ficavam numa boa, deitado, tranquilo, de férias, não. Eles tocavam, ministravam, tinham turnos e ministravam dia e noite. E foi Davi que instituiu isso. Que coisa preciosa. E outro detalhe que você vai notar nesses capítulos e também em outros capítulos que nós vamos estar lendo, é que tem muitos detalhes do trabalho levítico que Moisés não falou quem ia fazer. Quem ia assar os pães da proposição toda semana? Quem ia preparar o azeite da unção? Quem ia preparar o incenso? Quem ia separar a farinha de trigo para as ofertas? Tem muitos trabalhos que Moisés não definiu em Levítico e aqui está definido. E sabe quem ajudou a definir isso? Foi Davi e Samuel. Samuel, o profeta, já era bem velho, mas ele ajudou Davi a definir o trabalho dos levitas. Então, assim, tem muitos detalhes assim interessantes. Pode parecer que é leitura entediante, mas no meio disso vê que nós temos assim muitas coisas, muitos detalhes que chamam a nossa atenção. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é: numa grande batalha contra os inimigos de Deus, qual é a nossa responsabilidade e qual é a responsabilidade de Deus?